Ok, pessoal, então vamos aqui dar continuidade aqui às nossas videoaulas aqui. Então, trabalhando aqui com o nosso Flex 4.5, tá ok? Então, a gente já viu bastante coisa aqui, né, pessoal, nessa última aula aqui, principalmente da parte de Data Providers aí, que é muito importante porque você realmente aprenda a povoar, a pegar os dados, jogar para a tela. Então, tudo isso vai te dar um conhecimento muito grande, tá ok? Deixa eu ver o que mais que eu poderia estar mostrando aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, as propriedades aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar aqui então um pouquinho sobre as nossas propriedades. Se você ir com o botão direito do mouse, então, e ir aqui em propriedades, você vai ter então uma ideia então de todas as configurações, propriedades relacionadas então a esse projeto em questão. Por exemplo, aqui nesse research aqui a gente tem algumas informações, algumas propriedades aqui do projeto, como o local, como parte dele, certo? O local aonde ele se encontra, certo? Às vezes tu quer ir lá copiar o teu projeto para levar para algum lugar, tá certo? Encoding dele aqui, você pode estar pegando algum outro aqui, certo? Por default você praticamente não vai estar mexendo, tá ok? Aqui nós temos builders também, então informações então, de qual builder é usado para compilar a nossa aplicação. No caso que a gente está usando o Flex, aqui eu teria a opção aqui de importar. Normalmente ele trabalha aqui com o Ant. Não vou entrar aqui em detalhes aqui. Esse aqui seria o Apache Ant, né? Porque isso aqui já seria um nível um pouquinho mais avançado aqui, tá ok? Nós temos aqui também o nosso Data Model, tá? Esse aqui na verdade ele é disponível somente para aqueles que utilizam o Live Cycle, né? Certo? Nós não estamos trabalhando aqui com ele, certo? Mas está a informação ali se for preciso. Nós temos aqui também aqui o Data Service, tá certo? Veja que aqui eu não tenho nada, na verdade a gente não está usando o PHP, Java, ASP, nada para acessar a base de dados, tá certo? Servidores externos, então aqui eu não criei nada, então não tem problema. Flash Catalyst, eu não estou trabalhando aqui. Na verdade, ele mostra se existe compatibilidade, certo? Ó, com o Flash Catalyst. Como eu não estou trabalhando com ele aqui, então não tem nada. Flash Applications, então aqui ele mostra todas as aplicações, todos os executáveis, todos os SWFs, então, deste meu projeto, tá ok? Então veja que aqui eu tenho várias aplicações dentro do mesmo projeto e cada um deles aqui gera um arquivo SWF diferente, tanto que se você vier aqui no bin, aqui no debug, você vai ver então os SWF, então cada um deles é um SWF diferente, tá ok? Certo, vamos voltar aqui, nós estávamos em Flash Applications, tá ok? Então aqui indica então várias configurações aqui do meu projeto. Eu vejo que aqui a gente está trabalhando com o MX e o Spark, certo? Se fosse somente Spark, se fosse somente MX, na verdade vamos deixar isso aqui como default, certo? Aqui também mostra aqui a minha biblioteca, que eu estou usando o 4.5, certo? Vejo que todas as bibliotecas que ele traz aqui do 4.5, que é o Spark, todas as bibliotecas que tem aqui, RPC, tudo mais, gráficos, certo? Aqui tem mais bibliotecas aqui. Então, algumas informaçõezinhas aqui que ele está trazendo para nós. Legal é sempre você procurar vir aqui, olhar, conhecer que tu poderia estar adicionando um outro projeto, aqui uma outra biblioteca, remover uma determinada biblioteca. O SWC é o que compõe as bibliotecas, tá? Inclusive a gente vai estar trabalhando aí com o FlexLib, com outras bibliotecas, podem ficar tranquilos que a gente já vai estar começando a fazer isso daí. Nós temos aqui algumas opçõezinhas aqui. Veja que por default o usuário, principalmente iniciante, intermediário, ele praticamente não vai mexer em nada. Aqui é só para ter mais ou menos uma ideia do que faz. De repente o cara entra aqui, meu Deus, mas o que é esse trem aqui? Não faço a mínima ideia o que é. Surefire, SL, então, ou seja, o que vem a ser esses caras aqui? Na verdade, por exemplo, essa primeira opção aqui, como ele está dizendo que ele verifica os arquivos SWF. Ele verifica, na verdade, se os arquivos do SWF deste framework são os mesmos da aplicação e do servidor, tá certo? Então, na verdade, ele evita problemas de segurança, ele faz com que você tenha sempre então os mesmos arquivos, tá? Ele então certifica-se de que você esteja
usando os mesmos arquivos. Essa segunda opção aqui, remove os RSLs não usados. Na verdade, ele vai simplesmente remover as bibliotecas que você não estiver utilizando. Por exemplo, você criou uma aplicação e Spark MMX, que é o que a gente criou aqui, certo? Mas você não utilizou nenhum componente MX, então ele remove então do output folder, ou seja, ele vai remover os arquivos que você não utilizou, tá ok? Bom, nós temos também esse use local, debug, runtimes, shared libraries, da parte aqui de debugação. Então, se você tiver marcado essa opção, você poderia estar debugando então ele internamente, tá ok? Nós temos também esse último aqui, que ele determina automaticamente a ordem que as bibliotecas serão carregadas. Então, isso aqui é uma coisa que você praticamente não vai precisar se preocupar. E aqui, My Source Folder, que eu já também expliquei, na verdade é simplesmente o nome da pasta onde você terá todos os teus códigos fontes. O padrão é SRC, tá certo? Nós temos aqui o Output Folder, ou seja, é o diretório de saída, tá certo, para os projetos. Nós temos aqui o URL aqui também, que na verdade por exemplo, você criou uma aplicação com Java, certo? Então aqui você iria colocar então a URL que seria carregada quando você fosse executar ele, tá ok? Como a gente não está utilizando nada Flex com PHP ou com Java, ou com ASP, nada, então a gente não vai estar informando nada, tá ok? Então, pessoal, isso aqui é só para dar uma pincelada um pouquinho aí do que tem, tá ok, pessoal? Mas por default você normalmente não vai mexer em nada. Nós temos aqui também o Flex Compiler, certo? Onde ele tem aqui algumas configurações aqui do compilador, veja que do compilador Flex, por exemplo, aqui, qual que é o SDK? Então o SDK é esse cara aqui, né? Tu quer que ele seja compatível também com o Flex 3, marque aqui, então tudo que você for programar no formato do Flex 3, ele já traria, tá certo, para nós aqui. Aqui também ele tem a opção aqui do Flash Page, qual é a versão mínima que ele precisa para rodar. Você pode estar especificando também uma versão mínima, certo? Então, vamos deixar isso aqui como default, ok? Agora, então, aqui em Compiler Options, ou seja, em opções do compilador, nós temos, por exemplo, esse primeiro que use Flash Text Engine nos componentes MX, ou seja, os componentes Spark eles têm um suporte já à formatação de texto em alto nível, mas os componentes MX não. Então aqui tu poderia estar marcando essa opção, que ele também faria isso para os componentes MX. Veja que nativamente os componentes Spark já tem isso. Então, tu não sabe aqui o que fazer, não faça nada. É só para realmente vocês terem uma noção aqui. Esse copy aqui, o que ele vai, essa segunda opção aqui, pessoal, ele tem a possibilidade de copiar todos os arquivos que não são compilados. Por exemplo, o que é um arquivo não compilado? Um CSS, uma imagem, um vídeo que você inseriu e fez a ligação, ele não é compilado, certo? Ou seja, não é compilado se ele não está como embed, certo? O embed, então, ele joga o arquivo junto no SWF, conforme eu já mostrei muito na parte de imagens principalmente. Se você simplesmente passar o source, ou seja, o caminho, dessa forma aqui ele é marcado, ele vai copiar esses arquivos que não foram inseridos aqui no embed, tá ok? Mas beleza, veja que isso aqui já é uma coisa bem simples. Por exemplo, aqui, ó, essa terceira opção aqui, o que ele vai fazer? Com ele marcado que é o padrão, por exemplo, você criou lá um componente lá, você vai poder estar navegando entre os elementos através do teclado, certo? Quando tu tem um data grid, tu pode estar navegando. Veja que esse é um comportamento padrão, mas se tu desmarcar aqui, você inserisse um data grid, você não iria conseguir então estar navegando lá pelos elementos, tá ok? É muito simples, né? Enable Script Checking, o que ele faz? Ele checa todas as propriedades, métodos em tempo de compilação, tá certo? O que ele vai fazer? Você criou um método, tá certo? E aí, aliás, fez chamada para um método e o método não existe. Então, com ele marcado, ele já vai estar verificando em tempo de compilação
você não precisa executar ele para daí verificar que aconteceu um problema na aplicação, tá ok? É uma coisa que já é por default, é só para vocês saberem que se quisesse, ele também poderia desmarcar, né? Que jamais você deve fazer isso, porque você precisa que ele te ajude durante o desenvolvimento, que ele mostre, então, quais são as propriedades, métodos e alerte, então, se caso tenha algum problema. Essa opção aqui, Enable Warning, ele faz o seguinte, temos aqueles enable, esses warnings aqui. Warnings, na verdade, não são erros, né? Só que futuramente pode haver algum problema, pode haver alguma incompatibilidade, alguma coisa assim. Então, ele, se tu desmarcar aqui, certo? Ele não iria mais aparecer aqui para nós, tá ok? Então, aqui embaixo nós temos adicional, compiler, argumentos. Então, aqui tu pode estar inserindo argumentos aqui adicionalmente, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, local em uso, ou seja, está marcando aqui que é o padrão, né, que é na língua inglesa. Então, se você colocar PTBR aqui, ele automaticamente, os formulários e tudo mais que utilizem a língua inglesa, ele já traduz para o português. Aqui também a gente insere outras informações aqui com relação a servidor e tudo mais. A gente trabalhou isso nas aplicações Flex com Java, Flex com PHP. Você se lembra que a gente teve que alterar aqui, adicionar alguns argumentos para que ele realmente funcionasse da forma que deveria funcionar, tá ok? Mas isso aqui é mexido mais realmente na programação com servidor, aí você precisa estar adicionando mais alguns argumentos aqui ao compilador. Aqui embaixo nós temos Generate HTML File, tá certo? Que na verdade, se você desmarcar, ele não vai gerar um arquivo HTML, né? Veja que aqui ele sempre gera os arquivos HTML junto, ó, HTML, da teoria HTML, que dentro dele chama o SWF. Se você não quisesse que ele gerasse o HTML, simplesmente só o SWF, você desmarcaria aqui, mas não é o default, não é o padrão, tá certo? Checa a versão do player, tá certo? Ele, nesse caso que ele verifica se a versão do player é menor do que a requisitada pelo Flex. Veja que a requisitada é 10.2. Dali a pouco tem a versão 9 do Flash Player. Então, com ele marcado aqui, ele vai verificar e daí ele vai oferecer a possibilidade de atualizar. Se não, se você desmarcar aqui, ele não vai fazer nenhuma verificação, mas tu corre o risco de alguma coisa não funcionar aí da forma que deveria estar funcionando, tá ok? Aqui ele ativa a integração, então, essa última opção ativa a integração aqui com os botões de avançar, retroceder do navegador, tá ok? Pessoal, por exemplo, tem um Tab Navigator, alguma coisa assim, ele vai estar funcionando. Veja que isso aqui são configurações default, certo? Nós temos aqui a parte de módulos que eu vou ainda trabalhar com vocês, tá? Essa parte de módulos aqui, por enquanto, vejo que eu não tenho nenhum módulo, ainda não mostrei. A parte servidor, que se eu estivesse trabalhando com ASP, com Java, com PHP ou com outro, eles iriam estar mostrando que não estou usando servidor. Os temas que eu utilizo, certo? Aqui são todos os temas, poderia estar importando um outro tema aqui também. Algumas referências aqui do projeto, tá certo? Na verdade, às vezes um projeto pode ter outros projetos ligados, conectados, tá ok? Que eu poderia estar configurando isso. Aqui nós temos algumas configurações aqui para executar o projeto, inclusive na parte de debug, que eu vou estar mostrando para vocês mais para frente, só que a princípio você não vai estar modificando nenhum. Isso aqui é um repositório, como o próprio nome diz, certo? O repositório que é um lugar padrão, comum, onde você pode estar inserindo fontes, aplicativos que poderiam ser utilizados então por todos os projetos existentes aí na tua aplicação. Essas tags aqui que a gente não vai estar utilizando, certo? São apenas configurações de tags, tá certo? Para códigos, e a parte de validação aqui também poderia estar colocando validações ao código, tá ok? Beleza, então nós temos aqui o último aqui também, o Wikitext aqui, que é uma configuração, então, esse aqui na verdade é configuração do Eclipse, não é nem do Flex, então que você não vai precisar mexer. Tanto é que a gente não, apesar de que a ideia é feito baseado em Eclipse, mas aquilo lá seria pro Eclipse.
Bom, então pessoal, aqui foi só uma pincelada geral de tudo que tem aqui. É claro, pessoal, o que tu vai utilizar, de repente, algumas coisinhas aqui, a parte do servidor, inserir uma biblioteca. Muitas vezes tu vai precisar estar adicionando uma biblioteca e tudo mais. Mas qual que é a ideia? Vocês têm uma noção de do que tem aqui dentro, o que é configurado, tá certo? Apenas realmente para vocês terem uma noção, uma ideia do que tem aqui dentro, tá ok? Normalmente o default é o que vai funcionar perfeitamente, vocês não vão precisar mexer aqui dentro, a não ser aí quando você estiver no nível mais avançado, aí com certeza a gente acaba tendo que mexer, quando tu mexer com servidores, novas bibliotecas, tu acaba tendo que vir aqui para mexer, tá ok? Então até a próxima, tchau!